aqui sobre a questão da Covid, né, da reinfecção da esposa dele. Tem muita gente de olho na quarta dose para pessoas a partir de 40 anos. Estado de São Paulo liberou essa vacinação a partir da próxima semana. A capital paulista vai começar essa vacinação na próxima semana também. E além disso, a gente já tem casos aqui dentro da cidade de São Paulo, autóctones, né? Então, de pessoa que transferiu para pessoa aqui em São Paulo a tal da varíola do macaco. São assuntos importantes, por isso que está na linha com a gente agora o diretor da Covisa, né, da Vigilância em Saúde aqui do município de São Paulo, o Luiz Arthur Vieira Caldeira, para conversar com o nosso ouvinte. Luiz, bem-vindo à Rádio Bandeirantes, boa tarde para o senhor. Oi, Luiz, bem-vindo. Oi, boa tarde, obrigado, boa tarde, Ana, Joel, boa tarde a todos, estou à disposição. Luiz, qual que é o grau de preocupação que a gente tem que ter com essa varíola do macaco? Eu tenho ouvido muito isso. Algumas pessoas têm feito esse tipo de questionamento para mim e eu, como leigo, respondo o seguinte: olha, são poucos casos. É claro que quando surge uma doença nova, entre aspas, você tem que ficar atento a ela, mas até onde eu sei, o grau de transmissão da varíola do macaco é algo baixo, comparando com Covid-19, com influenza, com essas coisas. Mas que tipo de preocupação vocês da saúde aqui de São Paulo têm? Joel, as doenças infecto-contagiosas sempre são motivo de preocupação, né? Nós devemos sempre trabalhar, principalmente no sentido de conter a disseminação dessa doença. O que nos preocupa nesse momento é muito mais o cenário de novidade geoespacial dessa doença do que a doença em si. Não é uma doença relativamente nova, né? É uma doença que já é muito conhecida já há décadas, mas ela era ali, ficava restrita ao continente africano. A partir do momento que nesse ano essa doença sai e começa a se disseminar pelo mundo, mesmo que em poucos casos, aí nós aumentamos o monitoramento para observar como que será o comportamento e principalmente a disseminação dessa doença nesse outro cenário geográfico que é o restante do mundo, né? Então, assim, não é uma doença nova, ela não tem aquelas preocupações, como no caso, você bem citou a Covid-19, que era uma doença nova, nós não sabíamos como fazer o manejo clínico, fomos aprendendo com a história natural da doença, não é esse o caso. Quanto à transmissão, de fato, ela necessita, todas as informações científicas que temos agora, tudo aponta que ela necessita de um contato mais íntimo, de fato. Não é apenas o contato, é o contato íntimo com fluidos corporais. Então, o que nós temos de informação até o momento, pela OMS, pelo Ministério da Saúde e também pelos nossos estudos, é que assim, ela não tem esse perfil epidemiológico de causar epidemia justamente por essa forma de transmissão muito mais restrita do que outras doenças como a Covid, por exemplo, como você bem citou, João. Bom, então, a princípio, a gente não deve esperar nenhuma orientação ou medida excepcional tomada pela Prefeitura em relação a isso, né, Luiz? Só monitorar os casos e, enfim, cuidando desses pacientes, rastreando possíveis contatos. A gente vai seguir dessa maneira ou tem uma expectativa de alguma mudança ou orientação que pode ser dada? E, além disso, como que esses pacientes são tratados hoje? Eles ficam em isolamento absoluto, como nós vimos o último infectado no Emílio Ribas, ou o cidadão pode voltar para a casa dele, alguma coisa assim? Sim, desde o início, desde quando foi emitido o alerta pela OMS e depois pelo Ministério, nós já emitimos o mesmo alerta aqui nos nossos serviços, tanto públicos quanto privados, sobre a preocupação em identificar-se precocemente essa doença, né? Para que justamente pudéssemos observar a evolução clínica desses pacientes, né, aqui em loco, caso houvessem, como houve, e principalmente tomar as medidas de precaução, de contenção da doença, ou seja, identificar para rapidamente isolar esses pacientes. Pelo que nós temos observado até agora, esse monitoramento que nós temos feito com a notificação compulsória de imediato por parte dos serviços, mediante toda a orientação que nós fizemos de sinais e sintomas, nós temos poucos casos reportados e até o momento também poucos casos positivos. Nós temos 7 casos positivos aqui na capital. Todos eles com evolução clínica benigna, todos estão em isolamento domiciliar, sem necessidade de prolongamento de internação. Houve aquele caso inicial de internação no Emílio Ribas, ele ficou mais dias internado, mas foi muito mais por conta da própria ciência poder ter mais subsídio para acompanhar o caso em si do que a gravidade do paciente. Eles podem ser e estão isolados em seu domicílio.
Esse é um dado importante porque, assim, dos 7 casos que nós tivemos aqui confirmados de monkeypox, essa varíola do macaco, nenhum evoluiu com gravidade ou com sequelas até o momento. E também um dado muito importante, Joel, nenhum dos contatos apontados por esses pacientes desenvolveu a doença. Então, até o momento, esses dados nos dão uma certa tranquilidade de intensificar a vigilância da doença. Quanto ao tratamento, de fato não há um tratamento específico, né? Há um tratamento com sintomáticos, é uma virose, né? Então a virose ela acaba gerando assim muitos sintomas. Então você trata com medicamentos sintomáticos e observa a evolução clínica do paciente para se caso ele tenha alguma comorbidade não venha a descompensar. Não é o caso desses 7 pacientes em tela, porque os 7 eram jovens e não desenvolveram aí qualquer, até o momento, complicação. Bom, mudando um pouquinho de assunto, mas também para uma outra questão muito importante, vamos falar, Luiz, sobre a vacina para a Covid, né? A gente estava na expectativa do anúncio de São Paulo para ampliação da faixa etária de 40 anos após o envio de doses que foi feito pelo governo do estado de São Paulo, né? Distribuindo essas vacinas. Na segunda-feira a gente começa essa vacinação, né? Para pessoas a partir de 40 anos, com 4ª dose. Queria que você explicasse um pouco mais isso para o nosso ouvinte, para a gente orientar também quem está nos acompanhando, como que deve proceder a partir da semana que vem. Sim, exatamente. Já a partir dessa semana, nós estamos vacinando na capital de São Paulo as pessoas com 45 anos e mais. A pessoa que tiver 45 anos e mais pode procurar qualquer uma das 470 UBS da capital, das 7 da manhã às 7 da noite, e já pode tomar a sua 2ª dose de reforço, desde que tenha já completado 4 meses da primeira dose de reforço. E já a partir desta segunda-feira, dia 27, todas as pessoas, todos os paulistanos de 40 anos e mais, poderão procurar qualquer uma das nossas 470 UBSs, das 7 às 19, e já conseguir o seu 2º reforço contra a Covid-19. Qualquer vacina vai ser aplicada, Luiz, ou tem vacina específica? Como que vai funcionar para essa faixa etária? Sim, seguindo a orientação do Ministério, nós estamos aplicando a vacina disponível, seja ela Pfizer, seja ela AstraZeneca, Janssen ou até mesmo Coronavac. A vacina que está disponível será aplicada. Neste momento, na capital, o maior contingente de vacinas em todos os postos de saúde, de acordo com as remessas recebidas do Ministério, são da vacina AstraZeneca e também da Janssen. No entanto, de acordo com a dinâmica de cada UBS e as vacinas que estiverem disponíveis naquele momento, conforme a orientação e diretriz do Programa Municipal de Imunização, será ofertada a vacina disponível. Todas elas, todos os laboratórios, estão aptos e são indicados para fazer essa dose de reforço. Hoje não dá para você ficar gastando muito tempo com coisas que não fazem parte do seu cotidiano. E você tirar um tempo para ir tomar vacina é importante, mas acaba complicando a vida de muitas pessoas. Então, quanto menos você se deslocar fora da sua rotina, melhor, por vários motivos. Cidadão que for ao UBS hoje, for para um ponto de vacinação, ele pode tomar as 2 vacinas juntas? A da Covid-19 e da influenza, da gripe? Sim, com certeza. Já nessa semana, hoje já está liberada a vacinação contra o vírus da gripe, contra a influenza, para todas as pessoas acima de 6 meses de idade. Então, as pessoas que forem procurar esses 45 anos e mais agora, ou a partir de segunda-feira, 40 anos e mais, que foram procurar a 2ª dose de reforço, nesse mesmo momento, poderão também receber a vacinação contra o vírus da gripe, contra a influenza. Não há problema em receber as 2 vacinas no mesmo dia, não há mais essa limitação já desde o ano passado. A pessoa já aproveita a oportunidade, já faz o reforço contra a Covid-19, já recebe a vacina contra a influenza e fica protegida agora com a chegada do inverno, essa sazonalidade dos vírus respiratórios. Você tem a recomendação fácil aí para quem se infectou recentemente com a Covid-19? A partir de quando o cidadão que saiu recentemente da Covid pode tomar a vacina? A orientação do Programa Nacional de Imunização, nesses casos, são 4 semanas, Joel. A partir de 4 semanas, ou do início dos sintomas, ou aquelas pessoas assintomáticas que testaram, a partir do momento que ficou sabendo do diagnóstico da doença, 4 semanas, então ele pode já receber a vacinação contra a Covid-19. Já contra a influenza, não há necessidade de ter esse período. Então, assim, a pessoa não tendo sintomas, ela deve aguardar para receber o reforço 4 semanas, mas a influenza, ela não tendo sintomas, ela já pode procurar para receber a vacinação.
Ok. Conversamos com o Luiz Caldeira, ele que é diretor da Covisa. Luiz, muito obrigado, viu? Um grande abraço a você. Obrigada. Bom final de semana. Disposição, tá lá. Valeu.